Você sabe por que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Porque em 1977, uma resolução da ONU instituiu oficialmente essa data como sendo o Dia Internacional da Mulher. No entanto, essa resolução da ONU foi decorrência de vários fatores e, na verdade, o 8 de março já era usado por vários movimentos femininos desde o início do século XX como uma data para celebrar a luta das mulheres em busca de seus direitos. Alguns eventos ocorridos no início do século XX se tornaram preponderantes para que o dia 8 de março fosse escolhido como uma data simbólica da luta das mulheres por respeito e equidade nos mais variados âmbitos da vida social, política e econômica. Um desses eventos ocorreu em Nova York em 1911. No dia 25 de março, uma fábrica de roupas em Nova York pegou fogo. O incêndio matou um total de 146 pessoas, sendo que destas, 123 eram mulheres. O elevado número de vítimas deveu-se ao conteúdo altamente inflamável, tecidos e peças de roupas da fábrica, e ao fato de que as portas de saída das oficinas estavam trancadas. Esse tipo de medida era adotado para evitar a saída dos trabalhadores para pausas durante o turno exaustivo de mais de 14 horas de trabalho. A imprensa, ao noticiar o incêndio, levou ao conhecimento do público quais eram as reais condições de trabalho das vítimas. Jornadas muito longas, entre 14 e 16 horas, salários incrivelmente baixos, que variavam de 6 a 10 dólares por semana, locais de trabalho insalubres e multas abusivas. Apesar de a imprensa só dar destaque a esses aspectos após o incêndio, 2 anos antes, em 1909, as mulheres nova-iorquinas que trabalhavam na fábrica têxtil já tinham feito uma greve reivindicando melhores condições de trabalho e o direito ao voto. Elas reuniram cerca de 15 mil manifestantes, mas apesar disso a fábrica recusou-se a atender às suas reivindicações. Clara Zetkin, uma ativista alemã, inspirada, dentre outros aspectos, pelo incêndio da fábrica em Nova York, propôs a criação de uma data anual para comemorar as lutas das mulheres por direitos. Ela fez essa proposta em Copenhague, na Dinamarca, durante uma conferência da Internacional Socialista das Mulheres. Apesar disso, nenhum dia foi definido como marco comemorativo. O segundo grande evento do início do século XX, que inspirou o dia 8 de março, aconteceu na Rússia em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Milhares de russas se reuniram e fizeram uma grande passeata pedindo direitos para as mulheres, bem como o fim da Primeira Guerra e do desemprego. Elas estavam exauridas com a dupla jornada de trabalho, assoladas pelas privações e racionamentos decorrentes da guerra, cansadas da subjugação de gênero. A mobilização das russas em São Petersburgo atraiu cerca de 50 mil operários que entraram em greve. Esses eventos somados marcaram o início da primeira fase da Revolução Russa e fortaleceram a causa do sufrágio feminino naquele país. É importante destacar que esses eventos não foram os primeiros passos que as mulheres deram em busca de direitos de equidade e respeito, e muito menos os últimos. Há séculos, mulheres lutam e morrem por causas assim. Na Idade Média, milhares foram presas, torturadas e executadas como bruxas, feiticeiras endemoniadas, muitas vezes unicamente por se recusarem a seguir o padrão de comportamento feminino imposto pela sociedade patriarcal de então. Na Idade Moderna, o mesmo padrão se manteve de forma quase que inalterada. Durante a Revolução Francesa, no século XVIII, Olympe de Gouges foi uma grande defensora da democracia e dos direitos femininos e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, opondo-se ao patriarcado e ao modo como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão expressava a relação entre homem e mulher. Além dessa declaração, Olympe de Gouges escreveu peças de teatro, escritos políticos e manifestos. Seu pensamento é considerado o precursor do movimento feminista. Sua obra teve ampla recepção nos teatros parisienses, e suas peças denunciavam a exploração dos escravos, o confinamento das mulheres e incentivavam o patriotismo. Além dela, havia outras dramaturgas francesas atuantes naquele período, como por exemplo Claire Lacombe, mulheres que assistiam aos debates da Assembleia Constituinte durante a Revolução Francesa para dos debates extrair conteúdo para suas peças. Em 1791, Olympe de Gouges apresentou sua declaração ao governo revolucionário. Devido aos seus escritos e atitudes pioneiras, bem como as críticas que fazia ao desenrolar do processo revolucionário, foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793, aos 45 anos. Outro movimento importante para se chegar a 8 de março foi o advento do movimento sufragista,
que surgiu na Europa Ocidental e Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX. As sufragistas são consideradas como a primeira onda do movimento feminista. Eram mulheres que tinham estudado, geralmente burguesas, e reivindicavam direitos femininos à educação, ao trabalho em suas áreas de formação, ao divórcio e à participação política. O movimento sufragista foi um grande marco na luta contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero. O primeiro país do mundo a reconhecer o direito ao sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, em 1893, devido à forte luta liderada por Kate Sheppard. Na Finlândia, em 1906, o governo também aprovou o voto feminino. Na Inglaterra, a aprovação só veio em 1918. Até conquistarem esse direito, muitas mulheres foram alvo de dura repressão policial, prisão, espancamento e condenação social. Um exemplo foi Emmeline Pankhurst, que foi presa pelo menos 8 vezes, assim como Anne Kenney, que também foi presa diversas vezes. O fim da Primeira Guerra Mundial, durante a qual grande parte dos homens com idades entre 18 e 50 anos morreu, revelou a importância e a necessidade da força de trabalho feminina. E esse fator foi decisivo para a Inglaterra atender às reivindicações femininas de direito ao voto e direito de participação ativa em cargos políticos. No Brasil, somente em 1932 foi reconhecido o direito ao voto feminino, e na França isso só aconteceu em 1945. Todos esses eventos e muitos outros mais foram construindo o Ano Internacional da Mulher, declarado pela ONU em 1975, e posteriormente o Dia Internacional da Mulher, em 1977. Apesar das grandes conquistas já alcançadas, ainda há um longo percurso em busca da real equidade. No caso do Brasil, segundo o relatório Global Gender Gap Report de 2020, estamos nas últimas posições do ranking internacional de igualdade salarial. Em 2021, a diferença salarial entre homens e mulheres com a mesma formação e exercendo a mesma função era de cerca de 22% a menos para as mulheres. Em 2022, a diferença era de cerca de 20%. É como se a cada ano a mulher trabalhasse 74 dias de graça, dados obtidos com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Essa diferença salarial no Brasil é um problema estrutural da nossa sociedade, ainda mais se levarmos em consideração que as mulheres têm uma escolaridade mais alta do que os homens. No quarto trimestre do ano de 2022, as mulheres que estavam trabalhando, isto é, ocupadas no Brasil, tinham em média 10,2 anos de estudo, ao passo que os homens tinham apenas 9,8 anos. Comemorar o 8 de março é importante, como lembrete a tudo que já foi conquistado, mas também a tudo que ainda precisa ser alcançado em termos de se construir uma sociedade mais justa e igual. Os mais de 100 países em que o dia é lembrado o fazem como um momento dedicado à memória das que já lutaram e às lutas que ainda estão em curso.